todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos, unidos, não é? Aliviar nossos pesares através dos ensinamentos e de tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Com certeza, só o melhor. Cabe a nós absorver e tentar colocar em prática, que é a parte mais fácil, né? Praticar a reforma íntima, uma maravilha. Mas o importante é que nós estamos aqui, que nós estamos tentando. E como dizia Joana de Ângeles para o Divaldo, né? E tanto tentar, um dia você vai conseguir. Né? Ele falou, mas eu estou tentando. E Joana de Ângeles manda uma mensagem para ele, continua tentando, um dia você consegue. Então que todos sejam bem-vindos. E hoje é uma data especial para todos nós, trabalhadores da casa, e os frequentadores também, comemorando 21 anos da nossa casa, graças a Deus. Terça-feira fez 21 anos. E a nossa gratidão para aqueles que alicerçaram essa casa, não estão aqui presentes. Inclusive a Ana Lu foi a primeira presidente da casa, mas ela não tem vindo. E o Anselmo, o Seiraci, uma outra turma, e alguns irmãos que já retornaram à pátria espiritual e que a gente agradece, porque eles alicerçaram, construíram, vieram outros e outros e outros, e hoje estamos nós aqui, eu estou aqui há 14 anos, e vamos tentando continuar essa obra que é muito importante, e traz um alento tão grande para a gente, né? Às vezes a gente chega aqui assim angustiado, vendo o mundo de ponta cabeça, quando a gente sai lá fora o mundo está colorido, está tudo no lugar, aí fica mais fácil, né? E aqui estamos nós, sempre dispostos a ajudar. Então essa comemoração maravilhosa, e rogar a Deus que nos fortaleça, nos ajude a seguir adiante. A tarefa é árdua, né? Precisa muita dedicação, muita vontade, perseverança, mas a gente consegue ir adiante. E com a presença de vocês fica melhor ainda, né? É um alento para a gente de ver que a casa está cheia, então é sinal que nós estamos no caminho certo. E agradecer também toda a ajuda, todo o amparo, todas as doações para o Enxoval dos Bebês, que é uma obra nossa assim, que requer muito dinheiro e a gente não tem assim, auxílio de fora, nada, é tudo na doação mesmo, né? Nós somos em 9 voluntários fazendo esse trabalho, né? As meninas assim de 70 anos para cima, sabe? E tudo voluntária, com as mãos de fada, fazendo umas coisinhas, uma mais bonita que a outra. E eu agradeço a todos vocês de coração. E às vezes vocês intermediam, né? De alguém que manda, como ela trouxe hoje, um monte de mantinha e coisa. Aí eu já fico feliz da vida, né? Porque, nossa, aí eu já olho assim, meu olho até brilha, né? E vamos fazer a nossa parte. Agradecer muito a presença de todos e que Deus possa nos ajudar a continuar nessa casa por muitos e muitos anos, tá? E nós estamos oferecendo essa rifa, que é justamente para ajudar no Enxoval dos Bebês, que é um custo muito grande, né? Todo o material que a gente compra para confeccionar, tudo novinho, bonitinho. Então nós temos ali um trilho de mesa, ele é bordado, e o crochê. Um jogo de banheiro. Essa colcha é uma colcha de casal, que eu falo que ela é a madrinha dos bebês, a Olívia, que é uma grande trabalhadora aí para ajudar no enxoval. E ela é que faz essa colcha, ela doou para que a gente possa estar rifando, e o dinheiro a gente vai comprar os materiais. Eu costumo de vez em quando ir para São Paulo, porque lá para mim é mais fácil. O dinheiro rende mais, né? Eu ando muito, né? Eu e Vanderlei. Parecia 2 cachorrinhos vira-lata. 3 dias seguidos. Vai na 25, vai na Brécia, e vai, né? E pega metrô, sacola pesada, mas com alegria, e tá batendo perna, tá passeando, né? Então, é um muito agradável. Então, isso aí já vai ajudar bastante. Quem puder colaborar e doar seus 10 realzinhos, a gente aceita e agradece, tá? No final, a Lavínia vai ficar com a rifa ali, e quem quiser assinar algum número e ajudar nessa doação, a gente agradece imensamente. E hoje nós temos o prazer de receber nossa querida Eliana, que já fez muito curso aqui na casa, da época do São Alexandre, depois com o Mário, está sempre presente, e hoje ela vai estrear sua palestra aqui na nossa casa. Nas outras casas ela já está, tá? E ela vai ser sempre bem-vinda, com certeza, né, Eli? Se Deus quiser. E o nosso irmãozinho, esqueci o nome dele, Roger,
que hoje vai também ajudar a comemorar o aniversário da casa, né? Vai tocar pra gente e que nós possamos usufruir da melhor maneira possível esse momento. Sabe, que toque bem os nossos corações, pra gente voltar pra casa assim, cheio de alegria, cheio de paz e de amor, para repartir com quem convive conosco, tá bom? Então, parabéns ao Caminho da Luz, parabéns ao mentor espiritual dessa casa, sua legião de companheiros, que é Itaporã, uma legião de trabalhadores do plano espiritual, que nós chegamos aqui agora, né? Mas eles já estão há muito tempo com esse trabalho preparado. Cabe a nós executar, né? Porque o telefone toca de lá para cá e a gente atende e obedece. Então, todos sejam bem-vindos e obrigado pela presença e por estarem aqui conosco dando essa força. A presença de vocês é muito importante. Muito obrigada. Então, nós vamos convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos. E nesse momento, Senhor, nós rogamos a bênção, o amparo e a proteção divina para a nossa noite de luz. Para mais um ano, Senhor, de trabalho, dessa tarefa edificante que na sua infinita bondade e misericórdia nos ofereceu, para que possamos buscar a nossa redenção, espíritos endividados que somos, agradecendo ao mentor desta casa, agradecendo ao nosso mentor particular, que nos trouxe até aqui, por essa casa que nos acolheu há tantos anos e nos dá a oportunidade de colaborar de alguma forma, nem que seja um pouquinho. Agradecendo, Senhor, esse momento de luz, a alegria de comemorar mais um ano. Que essa casa seja sempre abençoada. Que esse ponto de luz esteja sempre com as suas portas abertas, acolhendo a todos nós, necessitados e carentes, espíritos tão imperfeitos, e a todos aqueles que aqui comparecerem, encarnados, desencarnados. E mais uma vez agradecendo, Mestre amado Jesus, essa casa que é do nosso Mestre, que Ele possa sempre nos envolver, nos iluminar e nos fortalecer na caminhada, diante das dificuldades e das provas necessárias, para que possamos atestar a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa determinação. Obrigado, Jesus, por nos oferecer essa oportunidade abençoada. Os trabalhos sociais, tão importante como o nosso Mestre mesmo nos deixou, a quem socorreres, roupas, alimentos, agasalhos, nas prisões, é a mim que socorreis. E Ele nos oferece esse trabalho, e nós estamos aqui prontos para isso, todos nós trabalhadores. Obrigado, Senhor Jesus, pela infinita bondade e misericórdia do Teu amor e pelo legado que nos deixou, seus ricos ensinamentos, seu Evangelho de luz, um norte para todos nós, a nossa bússola, a nossa direção, que possamos ser perseverantes para seguir essa luz chamada Jesus. E com muita gratidão, com muito amor, vamos pedindo licença para iniciar a nossa tarefa de noite, recebendo com muito amor e carinho a nossa irmã Eliana, que trouxe não só a sua presença querida, mas tudo aquilo que ela se propôs a fazer, que ela possa fazer com sabedoria, com tranquilidade, com muita proteção, para nos transmitir tudo aquilo que ela preparou com tanto carinho, envolvida pelo seu mentor e por todos os mentores que fazem parte dessa equipe espiritual Caminho da Luz. E assim, agradecidos que estamos, Pai, nós nos curvamos diante do vosso infinito amor e misericórdia e te dissemos com todo o nosso coração: obrigado, Senhor, por esse momento de luz, por esse momento de glória, de comemoração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade abençoada de estarmos aqui nesta casa do Teu coração. E mais uma vez nós rogamos, Senhor, fazer de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria.
fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristeza, união onde houver discórdia, verdade onde houver erro, consolo onde houver a dor, luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois sabemos, Pai, que é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida no plano espiritual. Que assim seja, e assim será, graças a Deus. Eliane, o momento é seu. Seja bem bem-vinda e muito envolvida com muita luz. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Todo convite para a gente estudar e refletir sobre Jesus traz para a gente uma mudança interior. Então, estarmos aqui hoje, na presente data que a casa faz aniversário, com essas palavras do Cristo, talvez as mais importantes, são realmente uma bênção para todos nós. E antes da gente começar essa palestra, a gente vai apresentar uma música. Eu vou chamar o Roger para tocar para a gente, a representar o nosso percurso na evolução. Da terra, do homem de pedra, a pressa de ter a hora, o minuto e o segundo, o dia e o mês, o milênio talvez. O vento que sopra te leva, é só trabalhar no amor. Tem asas gigantes e pode voar pra onde quiser. Olhe os maus sentimentos, mantenha o equilíbrio. Tenha fé, o que é bom vai chegar. Procure olhar pelo coração. A chuva que molha te leva, é só trabalhar. Amor. A flor tem o seu tempo de abrir.
sem avisar. Espere, a tua hora vai chegar. Então, o versículo que a gente vai tratar hoje está em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E para a gente começar a entender esse versículo, a gente vai tratar um pouquinho da evolução do próprio Espírito. Acho que dá para enxergar. Bom, ele vai dizer aqui o irmão Saulo: Deus criou o homem do barro, da terra, segundo a bela expressão bíblica, arrancando-o das entranhas da matéria, até que ele adquire a luz da razão. O seu crescimento é determinado pelas leis naturais. Mas ao adquirir a individualidade, ele é o Adão que come o fruto da árvore da sabedoria. Nesse momento, se desliga de Deus e passa a agir por si mesmo. Sua volta a Deus será agora um religar que depende dele mesmo, uma volta consciente através das suas obras. Então aqui a gente teria esse resumo da teoria da evolução do espírito, onde o princípio inteligente ele vem evoluindo até descobrir a razão, que aí é esse religar que nós vamos adquirir através da nossa individualidade, quando a gente come desse fruto da árvore da sabedoria. É nesse momento que o ser passa a agir por ele mesmo. E aí ele vai precisar se ligar até Deus. Então, uma breve introdução para a gente entender que Deus é amor. E por amor ele criou todos os seres para associá-los à sua alegria e à sua obra. O objetivo da evolução aqui é chegar à perfeição e à felicidade suprema para sermos mensageiros e ministros de Deus, obedecendo suas ordens para a manutenção da harmonia universal. Então, esse é o objetivo de cada ser que Deus criou. Nós estamos aqui para chegar até o cume da evolução e passar, então, a trabalhar junto de Deus. O amor, então, vai resumir toda a doutrina de Jesus inteira, visto que é o sentimento por excelência. Os sentimentos, então, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, aqui no começo, tínhamos apenas instintos. A gente procurava caçar, comer, sobreviver. Depois, então, fomos evoluindo a ter sentimentos. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que o sentimento por excelência é o amor incondicional. Esse amor incondicional chamado ágape. Então a gente entende aqui que nós estamos no processo, nós estamos nessa escadinha que vamos subir e chegar até esse amor incondicional. Como a música mostrou e como o resumo também mostrou ali da teoria da evolução, todos nós chegaremos até esse amor incondicional. Esse amor em ágape é quando nós vamos conseguir amar como Jesus amou. Entendendo que é um processo e que é muito lento, é devagar, porque depende da evolução. E nós viemos evoluindo desde o princípio inteligente, são bilhões e bilhões de anos. Para a gente entender que é normal a gente ainda sentir inveja, a gente ainda sentir orgulho, a gente ainda sentir vaidade, a gente ainda sentir egoísmo. E muitos sentimentos ainda inferiores estão dentro de nós, porque a gente vem dos instintos.
E a parte instintiva do homem era se preservar. Então a gente foi tomando alguns caminhos que foram também evoluindo para sentimentos inferiores. E agora a nossa busca é desse religar com Deus. E aqui está mais um resuminho da afinação que nós teremos aqui. Então nós temos aqui, nos mundos primitivos, a luta pela subsistência, como a gente começou. O mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina, é onde a gente ainda está. Diapasão, ou seja, afinação, ainda sou eu. Eu ainda busco as minhas vontades, eu ainda busco seguir a mim mesmo. Quando passarmos a afinação do Cristo, quando passarmos a vibrar conforme o amor do Cristo, então estaremos passando para também esses mundos de regeneração, mundo ditoso e mundo celeste. Aqui encontramos ainda muitas escamas. Emmanuel vai dizer que a gente tem várias escamas ainda. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, embora a gente esteja tentando seguir o Cristo, muitas vezes a gente falha porque nós somos muito cegos ainda. E a partir do momento que a gente vai estudando o Evangelho, vai tentando praticar, vai tentando seguir, vai buscando uma casa para nos equilibrar nos momentos mais difíceis, essas escamas vão sendo retiradas. Então a gente consegue observar dentro de nós o que ainda tem de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de inveja. E aí a gente vai descobrindo que essas escamas são tão sutis que mesmo quando estamos agradecendo por alguma coisa, estamos agradecendo por receber para o nosso próprio bem. E aí a gente vai vendo o quanto o egoísmo ainda é enraizado dentro de nós e o quanto a gente precisa perceber como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo, para que a gente possa assim avaliando e separando o joio do trigo, ou seja, o joio, o sentimento ruim, o pensamento ruim do trigo, do que a gente precisa retirar de bom, do que a gente precisa aprender e do que a gente precisa seguir. E aí aqui a gente está na luta constante do cristão que tenta se modificar interiormente e que é uma luta diária, incessante por todos os segundos e uma luta interna, individual, que cada um vai seguir para tentar se melhorar. E a gente se melhora também no coletivo, estudando, frequentando uma casa que vai ajudar a iluminar a nossa própria consciência para que a gente vá se conhecendo, se restaurando, se modificando e se melhorando. Quando estivermos aqui no mundo de regeneração, então, a gente já tem a descoberta da visão. Já são retiradas algumas escamas, a gente já começa a enxergar no mundo de todos, já seria aperfeiçoamento dessa visão, para então termos olhos de ver, que o Cristo vem dizer. Então a nossa busca toda nesse mundo, nas evoluções, nas reencarnações, é a necessidade do encontro do equilíbrio. Então Emmanuel vai dizer que tudo que é excesso e tudo que é escassez é um desequilíbrio. Aristóteles também vai dizer que uma vida virtuosa é a busca pelo equilíbrio. O equilíbrio em todas as circunstâncias, no falar, no agir, na alimentação, nos exercícios, em tudo que vai fazer com que você busque essa serenidade, essa tranquilidade e esse equilíbrio. Então nós estamos aqui lutando para nos equilibrarmos e, por enquanto, vibrando em nós mesmos, buscando vibrar com Cristo. A partir do momento que Cristo assumir os nossos corações, estaremos vibrando na sua frequência, teremos conquistado esse equilíbrio e chegaremos aqui a termos mundos mais felizes. Né? O Emmanuel vai dizer, é indispensável afinar nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. O amor é a essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, possui no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo.
às vezes a gente fica pensando no mundo e a gente vê coisas acontecendo, criminalidade, e as pessoas meio que se perdendo nesse mundo material. E aí a gente pensa, né? A gente julga muito e acha que essas pessoas não têm condição de evoluir, não têm condição de se superarem, não têm condição de sair na própria condição que eles se colocaram. Mas esquecemos que todos nós fomos criados por Deus e temos essa centelha do amor dentro de nós. E uma hora ou outra, como afirmou a música do Roger, a nossa hora vai chegar. Se não chegou ainda, é porque o Espírito ainda não está pronto para receber. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso que Ele vai trazer circunstâncias para que esse amor aflore, esse Espírito busque essa evolução. No momento que nós conhecemos a doutrina espírita, que pudemos nos aproximar um pouquinho de Jesus, porque às vezes Jesus estava muito longe, e aí a gente sente essa presença do amor, essa presença de Deus, que não está mais longe, ela está aqui, em todos os lugares, dentro de mim, em cada um de vocês. Então a gente busca segui-lo a todo instante, porque é um sentimento que te invade, te completa, e é o único sentimento que te ajuda a superar as dificuldades da vida. Embora a vida não mude como a doutrina espírita mostra, as dificuldades são para o espírito uma forma para que ele suba aquela escadinha da superação de si mesmo. Deus ilumina as nossas consciências, os nossos corações, para que a gente tenha olhos de ver, que a gente tire aquela escama e veja aquela situação como uma oportunidade de crescimento do próprio espírito, da própria família, daqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente vai querendo ter essa conexão e vai querendo ficar mais próximo daquele amor. E aí a gente se pergunta, como fazer? Seguindo os passos do Mestre, vivendo como ele viveu, perdoando, amando, tendo misericórdia, tentando enxergar não a nossa visão com o nosso julgamento, que a nossa vida é totalmente diferente de repente daquele que está passando por uma dificuldade que ele não encontra a luz e não consegue sair. Então, se a gente se colocar no lugar das pessoas, com a visão de vida que ela tem, com a história que ela teve, a gente consegue ter um pouquinho, uma migalha de misericórdia. Jesus pede apenas uma migalha por dia, uma migalha de boa vontade, que é a única coisa que eu tenho a oferecer aqui. Nada tem, só boa vontade. Então, ele multiplica tudo e invade o ser com uma felicidade, um sentimento e um amor que não tem explicação. Embora você, envergonhado por tantos defeitos que ainda tem, e ter que falar do Evangelho, ele te mostra que o amor dele em nada se modifica, que ele nos ama incondicionalmente, como nós somos, com as nossas limitações, os nossos defeitos, porque ele entende que os defeitos são passageiros, como a gente viu. Todos nós vamos chegar nesse caminho iluminado, todos nós vamos chegar até Jesus. Basta só a gente não parar, um dia de cada vez, e a gente oferece aquilo que a gente tem, mesmo que a gente não tenha nada para oferecer, apenas uma boa vontade, e ele multiplica. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Crê que cederá ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir. Estamos falando aqui do amor e podemos lembrar de Saulo de Tarso. Quando viu Jesus, caiu do cavalo e foi arrebatado por aquele amor. Então, ele, cego, conseguiu enxergar que tanto ele buscava a serenidade, a paz e o amor, mas o quanto ele ainda estava cego. E Cristo vem então e arrebata ele, e destrói todas as defesas que ele tinha. Cristo envolve com amor uma misericórdia tão grande que ele se modifica
ele busca seguir ao Cristo. E é assim com cada um de nós, na sua própria individualidade, cada um vai conhecer o Cristo de uma forma diferente. Os chamados são, às vezes, inarticulados, mas Ele está nos chamando a todos os momentos. Só que a gente perde a conexão, porque a gente se desequilibra, porque ainda estamos na evolução. Não tem como a gente viver equilibrado se ainda não chegamos a completar essa evolução, que é eterna. Então a gente precisa ter paciência conosco mesmos, porque, embora às vezes, muitas vezes, desconectados do alto, desconectados de Deus, não significa que Ele está distante. Significa que Ele está ali, paciente, a aguardar a nova reconexão, a nova busca. Para aquele que sabe amar, tudo parece iluminar-se, 1000 sensações novas despertam nele. Saulo de Tarso converteu-se em Paulo de Tarso, através do amor que iluminou seu coração, iluminou seu olhar e muito fez no Evangelho. E assim será com todos nós. Ele só precisa do nosso próprio coração. Ele só precisa que entreguemos de coração a Ele. Nós temos passado muito tempo estudando e refletindo, e a gente já tem um certo conhecimento. Precisamos agora desenvolver o nosso sentimento, unindo o conhecimento e o coração. São duas asas que Emmanuel disse que nos conduzirá até Deus: a sabedoria e o amor. Então nós precisamos conectar o pensamento com o nosso sentimento. Talvez é isso que esteja faltando, porque o conhecimento é maravilhoso, mas se ele não fizer parte do nosso coração, a gente não consegue colocar em prática. E se não colocarmos em prática, muito difícil será acendermos a candeia que existe dentro de nós, quando Jesus vai falar, a nossa iluminação interior. E aí, mais doloroso será o caminho. É preciso que a gente observe e reveja tudo o que sabemos. E como colocar isso em prática na nossa vida dia a dia. Nem que seja uma vez ao dia. O amor, no contexto aqui desse versículo, significa em hebraico ágape, que significa amor, carinho, benevolência, que é a mesma raiz de agapão, amar no sentido social ou moral, principalmente do coração, sincero, incondicional e devotado. Aqui é o significado da palavra amor. No sentido mais amplo, então, esse amor que estamos tratando significa caridade. E fora da caridade não há salvação. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? O Livro dos Espíritos. Pergunta. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, o que Jesus vai começando a trazer aqui para a gente entender sobre esse amor incondicional é a benevolência, primeiro, bem para com todos os seres, com todas as criaturas. A indulgência às imperfeições. Entender que nós somos tão falhos quanto os outros. Então, que embora todo mundo tenha defeito, a gente pode ter esse olhar como Jesus tem, de olhar cada um com as suas potencialidades e não os defeitos. Muitas vezes a gente só olha os defeitos do outro e esquece as qualidades e as potencialidades. E a gente precisa treinar o nosso olhar. A gente precisa começar a avaliar como estamos enxergando.
E agora, entrando no versículo, vamos começar a refletir sobre ele. Já definimos o amor, que é essa caridade. Quando em Levítico, no Antigo Testamento, temos ama o teu próximo como a ti mesmo, nós temos a referência a nós mesmos. Isso está no Antigo Testamento. Jesus vem trazer um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus traz aqui uma nova referência. No Antigo Testamento, tínhamos a referência por nós mesmos. Então eu faço bem ao outro, aquilo que eu quero para mim. Quando Jesus vem, ele supera esse mandamento. E aí a referência agora é o Cristo. Então eu não passo a pensar mais como eu me amo, eu vou tratar o outro, eu vou cuidar do outro, mas como Jesus cuidou. E aí é uma missão que a gente para pensar, pra gente ainda é mais difícil, mas é mais bonita, é a única que preenche. E aí a gente passa a olhar o outro com o olhar de Jesus, lembrando que cada vez que a gente é duro, cada vez que a gente critica, cada vez que a gente humilha, cada vez que a gente ignora, cada vez que a gente é duro com o outro ou maltrata, nós não estamos seguindo a lei e não estamos seguindo o que Jesus disse para que possamos seguir, amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Se a gente ficar nessa referência aqui, muitas vezes a gente nem se ama. Como é que vai amar o outro? Mas já vamos desvendar esse a ti mesmo, que é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque amar o teu próximo como a ti mesmo é aqui, ó. Amarmos será atendermos ao justo imperativo da nossa habilitação espiritual para a vida eterna. Aqui Emmanuel vai dizer na construção do amor que esse amar a ti mesmo, quando está no Velho Testamento, nós podemos interpretar uma busca da própria iluminação do ser. Então, o que eu preciso para me iluminar? O que eu preciso para ser bom? Quais as condições que eu preciso viver, pensar e seguir para que eu possa me amar? Então, o amar que a gente interpreta ao pé da letra, o gostar de mim, e muitas vezes a gente acaba interpretando essa passagem de forma egoísta, né? Eu faço aquilo que eu quero, eu trato o outro como eu acho que eu tenho que ser tratado, porque é assim que eu penso. Emmanuel já vai trazer um outro significado. É como eu vou me construir para que eu possa evoluir. E a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Enxergamos o mundo com a nossa visão íntima. Cada um de nós tem um ponto de vista. Cada um de nós enxerga a vida de uma forma. E esta é a forma como olhamos o mundo, é a medida. É a medida que a gente vai verificar dentro de nós se nós acendemos a nossa luz ou não. Se vemos todas as situações como pontos negativos, nós ainda estamos na ignorância da escuridão. Mas, se vemos as circunstâncias, todas as circunstâncias como oportunidade de crescimento e evolução, nós iniciamos a construção da luz em nós. Então, nosso trabalho para a gente construir aqui é medir essa luz. Começar a avaliar como eu estou falando nas circunstâncias da vida. Quando alguém vem falar comigo, qual a visão que eu ofereço ao outro? É uma visão de crítica? É uma visão de pessimismo? É uma visão de vaidade? É uma visão de egoísmo? Ou eu já vejo que o outro tem, mesmo estando errado, potencialidades que estão ali para ser construídas e que, embora a gente saiba o final onde vai dar, eu estou ali para amparar e vejo aquilo como uma oportunidade de crescimento do próprio ser. Então, aqui é a medida que nós temos que avaliar diariamente para saber se estamos construindo luz ou escuridão dentro de nós. Como amar? Bom, é necessário
aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer: é necessário que chegueis a amar indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. A lei do amor matará o egoísmo. Quando a gente entra nesse processo de conhecimento do Espiritismo e estudar, e a gente conhece que existe a necessidade da reforma íntima, e a gente sempre se preocupa em melhorar, muitas vezes a gente entra num processo de autoculpa e autopunição, porque se acha muito miserável ainda e que merece sofrer. E são, como vai dizer Jesus, os falsos profetas. Todos nós temos esses falsos profetas dentro da nossa mente. São aquelas vozes que tentam nos impedir os passos para a evolução. E é preciso que a gente observe, que a gente analise e tome consciência dessas vozes e combata incessantemente para que a gente não pare, para que a gente consiga. Porque não é pagando mal com mal, como vai dizer Jesus. Com esses pensamentos ruins eu tento combater a reforma íntima, me maltratando ainda mais. Ele vai dizer aqui: a lei do amor matará o egoísmo. Então, como é que eu vou matar o egoísmo que ainda existe muito arraigado dentro de mim? Amando mais. É a capacidade de amar, a capacidade de se dedicar, a capacidade da caridade, de dedicar o seu tempo aos estudos, às tarefas, a fazer parte de um grupamento espírita, auxiliando a casa no que for preciso, auxiliando os familiares, auxiliando a todos que estiverem ao seu alcance, os animais, a natureza, trabalhando, servindo. É assim que nós vamos matar o egoísmo. Não é se auto-punindo, nem se auto-criticando, nem entrando em depressão por conta de que ainda não somos perfeitos. Jesus sabe exatamente que não somos perfeitos. E Ele não olha nenhum defeito de nós. Ele olha pra gente o que nós temos de bom, porque Ele sabe que aquele defeito, hora ou outra, vai passar, porque é impossível o amor não matar todo o egoísmo, todo o orgulho que está dentro de nós. É uma caminhada. No Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então, Emmanuel deixa claro que é necessário que amemos tudo e todos. O nosso olhar precisa ser grato. Nós vivemos e passamos a olhar dentro de nós a nossa vida, o nosso cotidiano, e nos preocupamos só com isso. E esquecemos de ser gratos por acordarmos, por estarmos aqui. Essa oportunidade que estamos tendo, a nossa reencarnação, é a demonstração do maior amor de Deus, porque nos dá a oportunidade para a nossa própria reparação. Nós não lembramos do que fizemos em uma vida passada, mas a oportunidade de reencarnar é essa misericórdia divina que Deus nos dá para estarmos aqui crescendo como seres. Muitas vezes a gente acha que a vida não é tão boa, que a gente não recebe tudo que merecia, tudo que queria não consegue, tem alguns desejos que a gente busca e não consegue. E a gente esquece que a misericórdia divina é justamente negar aquele sonho que você queria. E que muitas vezes aquilo te traria uma queda que demoraria milhões de anos para você retornar. Tudo, como diz a Candeia, para que a gente possa enxergar a misericórdia de Deus, pensarmos como Paulo, em tudo dai graças. Deus é tão misericordioso e tão bom, e a gente esquece tanto de agradecer todas as oportunidades que tivemos, todas as reencarnações, todos os familiares, todos os amigos que nos impulsionam para a nossa própria evolução. Só o fato de a gente respirar, de a gente estar
dividindo esse conhecimento com uma misericórdia tão grande. A gente esquece muitas vezes de olhar as árvores, de agradecer o céu, de agradecer o contato com as pessoas que nos trazem tanto amor, tanto afeto, tanto carinho. Os animais também que nos demonstram aquele amor fiel. E a gente não consegue ver Deus. A gente esquece que Deus está em tudo, está em todos. Em cada olhar nós vemos Deus. Ele falando com a gente. Deus fala conosco através de uma voz inarticulada, que você sente e a sua consciência sabe. Mas muitas vezes o nosso egoísmo ainda luta para apagar essa voz. É preciso que a gente vá abrindo os nossos corações e vá sendo grato por tudo que Ele nos dá. O amor, Emmanuel vai dizer, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. Jesus, então, aqui veio como nosso modelo de perfeição, ao que todos nós atingiremos. E é nosso guia. Ele está aqui a nos buscar, a tentar nos arrastar para tentar chegar mais perto de Deus. Ele é o guia que nos levará até Ele. Ele é o nosso mapa, nosso GPS que a gente precisa seguir. Mas a gente precisa seguir os seus passos, através do seu conhecimento, para ter ideia do que Ele quis dizer. E entendendo o que Ele quis dizer, tentando agir, mas tentando com uma luta ativa, se colocando à disposição para sim mudar o sentimento, embora contrário, agindo mesmo contra si mesmo, se negando para seguir o Cristo. Não olvideis, diz Emmanuel, a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo que nos suporta há milênios, amparando-nos o coração através de 1000 modos, em cada passo do dia, e por gratidão a Ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos benevolência, sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhe ao apelo inovidável. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então é aqui que a gente vai se curar. Emmanuel diz que é aqui que está a chave para a gente se melhorar. É perdoando incondicionalmente, ou seja, eu perdoo sem condição as faltas recíprocas, eu perdoo o outro. É quando eu perdoo o outro, eu me perdoo também de muitas faltas que cometi em encarnações passadas ou mesmo nessa. É assim que a gente vai se perdoando, e aí o coração se abre para a gente conseguir amar, e aí a gente vai começar a praticar essa luta. Então, no Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer, e amando-nos, permite ao Senhor percorrer sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Aqui está a divina misericórdia e o amor de Deus. Embora relutantes ainda no mal, embora relutantes ainda na evolução, Deus tem paciência com todos nós, entendendo que cada um vai acender a sua luz no seu próprio momento. E vai ter quantas reencarnações forem precisas, estagiar em quantos planetas forem precisos, para que possa, então, acender a sua luz e evoluir. O problema é que nós temos muitos cérebros indagadores que questionam e ficamos só aqui nas interpretações das palavras. O que precisamos é colocar, então, os ensinamentos no santuário do coração, senão ficaremos aqui apenas como os religiosos, né, indagando e discutindo sobre como Jesus falava, o que quer dizer essa interpretação, mas sem colocar a interpretação que estamos aprendendo em prática nos santuários dos corações. Vai ser difícil essa evolução. Por isso Jesus vai dizer que quer apenas o nosso coração, a nossa entrega,
aqui no livro Entender, Conversando, Chico Xavier vai dizer: espíritos amigos me ensinaram há muito tempo que o amor é a presença de Deus em nós mesmos, inclinando-nos a buscar uma outra pessoa ou outras pessoas para a mesma comunhão de sentimentos sublimes, até que tenhamos uma comunidade de ordem superior em que todos se amem naquele amor que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é a presença de Deus em nós mesmos. Através do amor, vamos buscando pessoas para estarmos ao redor. Por isso, tão importante as casas espíritas, que em comunhão de pensamento e sentimento vão conseguindo conquistar esse amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é aí que a gente vai evoluindo em conjunto, no coletivo. Eu sempre preciso do outro para aprender, do outro para me modificar, para mostrar aquilo também que eu preciso aprender e mudar em mim mesmo. E nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Esse é o mandamento de Jesus. Ele está pedindo para a gente se amar, para a gente se perdoar. E é assim que a gente vai evoluindo em conjunto, num trabalho individual, mas também coletivamente. Nós precisamos uns dos outros para que a gente possa evoluir. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Nós buscamos tanto a felicidade e a gente julga a felicidade estar fora, em coisas materiais, em bens de consumo, em outra pessoa, em relacionamentos, e esquecemos aqui que é através do efeito da lei do amor, ou seja, a capacidade que eu tenho de amar. Quanto mais eu amo o outro, mais a felicidade mora dentro de mim, dentro do coração. E essa felicidade me traz o aperfeiçoamento moral e são os efeitos da lei do amor trazendo a felicidade dentro de nós. No livro Boa Nova, Humberto de Campos vai refletir sobre a comunhão com Deus. João vai perguntar para Jesus: como é a comunhão com Deus? Resposta: o santuário do Espírito manifesto nas vozes da própria consciência. Cada criatura irá estabelecer seu próprio caminho, e a prece é um luminoso caminho entre o coração e o Pai. Então nós temos esse santuário interior, que está localizado na nossa própria consciência. Basta abrirmos o nosso coração para ouvir. Cada criatura vai ter o seu contato íntimo com Deus. E para que a gente possa se reconectar, a prece é que vai ligar o nosso coração até o Pai. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Amar é o segredo da felicidade. No sentido ágape, o amor que é caridoso, o amor que é incondicional, que diz Paulo. E você desistiria do mundo como Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. O amor que sofre paciência. O amor que é bondoso. Que não sente inveja, que não se vanagloria. O amor que não maltrata. Que não visa a interesse próprio. O amor que não se irrita facilmente. O amor que se alegra com a verdade. Que nunca se compraz com justiça. Portanto, meus amigos, esse é o amor que viemos buscar, esse é o amor que estamos destinados a ter e a ser. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
assim como vos ameis, que também vos ameis uns aos outros, disse Jesus. Que possamos então utilizar as reflexões dessa noite para que a gente possa, e cada dia, esvaziando os nossos corações do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e nos preenchendo de amor, através da nossa própria atitude, da nossa própria escolha em amar tudo e a todos, como são, aceitar as situações e as pessoas e a vida como ela é, sabendo que Deus faz aquilo que é melhor para cada um de nós, para que todos nós possamos evoluir. A sua misericórdia é tão grande que Ele sabe muito além do que nós entendemos. Deus nos sonda no íntimo, sabe de todas as nossas dores, de todos os nossos problemas. Está ali ao nosso redor, tentando se achegar para que a gente possa então sentir a sua presença. E aí Ele nos traz o Consolador, Jesus, que vai acalmando as nossas tempestades interiores, os nossos problemas. E embora as situações não mudem, a nossa visão, o nosso sentimento, o nosso olhar perante aquela situação passa a mudar, passa a ser mais grato, passa a ser alegre, passa a entender que Deus está presente em todos os segundos e que nunca nos deixou. Ele disse, Jesus, que não nos deixaríamos órfãos, nunca nos deixou. Nós sempre nos desconectamos. Então, se a gente estiver numa situação de perturbação, de pessimismo e de tentativa de reconexão, que a gente possa pedir a Deus um sentimento profundo de querer reencontrá-lo, de querer reconectá-lo. E Ele enviará seus mensageiros, seus Ananias, que nos farão ver através de uma palestra, através de um livro, através de um amigo, através de um atendimento fraterno, de uma casa espírita. Alguém chegará até ti e te mostrará e te responderá aquela pergunta que você fez no íntimo da sua consciência para Deus. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência, porque a gente estando na doutrina, às vezes a gente esquece de buscar essa experiência mais próxima de Deus, porque a gente acha que está tão longe. E realmente a gente vê que a evolução é um pouco longa, mas a gente esquece que Deus sempre fala conosco através da nossa consciência, é assim diz Emmanuel também, e que se manifesta através desse amor, e que todos nós possamos estar com Ele. Então, estava eu nesse Natal, distante dos meus familiares, distante da minha mãe, então passei o Natal sozinha, refletindo sobre as questões de Deus, comecei a estudar, e me vi um pouco longe dele. Então, no dia do Natal, dia 25, eu estava só fazendo uma comidinha para os cachorros, que eu não ia fazer nada sozinha. Eu pedi a Deus, perguntei assim para Ele, em pensamento: você me ouve? Sabe quem eu sou? Conhece as minhas dores? Os meus desejos? Conhece a minha dor? A minha solitude, a minha solidão? O Senhor está aqui. Realmente, o Senhor me ouve? Então, no mesmo momento, eu estava ouvindo uma música, essa música parou no celular. Eu achei estranho, porque é difícil você estar ouvindo alguma coisa parar, e aí eu tentei continuar, e aí eis que eu ouço um grito, chamando meu nome. Que eu olho, lá embaixo, uma colega do trabalho, que trouxe um banquete de Natal para mim. E foi no mesmo momento em que eu fiz a pergunta para Deus. Quando eu olhei, eu vi que Deus havia me respondido através dela, que Jesus estava ali. A minha porta diz: Jesus, estou à sua porta e bato.
E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei contigo e você comigo. Naquele momento, Jesus me respondia através dessa lembrança desse versículo de Jesus, como a dizer: sei quem és, sei das tuas dores, dos seus sentimentos, conheço porque te criei como filha e está aqui um banquete para ceiar, não sozinha, mas com Jesus. E foi o banquete mais solitário e mais lindo de toda a minha vida. Por isso estou aqui hoje para dizer para vocês que Deus fala conosco. Nós precisamos estar abertos, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque Ele vai te trazer a resposta daquilo que precisa. Às vezes a gente acha que não precisa perguntar, que não merece nem resposta de Deus, mas Ele nos ama incondicionalmente. Então busque Deus, busque falar com Ele, e Ele vai te responder sempre. Depois, Deus vai falando com a gente e vai fazendo a gente lembrar dos versículos para que a gente possa ir se modificando. Eu fui convidada a fazer uma palestra no SEJA. Para mim, palestras é muito difícil, porque eu sou muito nervosa e eu falo: Senhor, eu não sinto assim por falar, então você me ajuda. E fui com a boa vontade. E eu saí da palestra arrasada. Todo mundo falando: nossa, que bom, que linda a palestra. E eu saí e falei: Senhor, meu coração não está bem. Algum exemplo que eu dei, alguma coisa ruim que eu disse, estou me sentindo mal, não sei o que é. Clarei esse sentimento para saber o que é, para eu poder curar. Eu tinha dado 2 exemplos, do meu pai e do meu irmão. E eu achava que eu tinha perdoado, porque em si eu falei que eu tinha perdoado. Quando Jesus clareia o nosso coração, a gente vê quanto ainda estamos orgulhosos. E eu comecei a refletir que eu só agradecia ao meu pai pelas coisas que ele tinha me dado. Nunca pela pessoa que ele foi. Pelas dificuldades que ele nos impôs através do sofrimento, que nos tornaram pessoas melhores. Pessoas talvez mais fortes, que não procurassem o mesmo caminho que ele procurou. Às vezes, nós, como espíritos, passamos por situações muito difíceis, desafiadoras. E aí a gente julga sofredor. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que aquele espírito precisa passar por aquela dificuldade. Porque se ele não tomar aquele choque de realidade, podia ser ele caindo mais uma vez na busca dos prazeres materiais. E muito difícil o seu erguimento depois. Que a gente possa, então, pedir a Deus que Ele nos clareie a mente, para que a gente possa entender a situação que estamos passando e ter olhos de ver, para saber que tudo que estamos passando é porque necessitamos. E é isso que vai nos fazer criaturas melhores, mais fortes e com mais capacidade de segui-los. Mostrando assim, então, eu disse: Senhor, me ajuda a perdoar, então, porque eu não perdoei. Amanhã era o meu aniversário. Eu vou ligar para o meu irmão, que já estava 1 ano sem falar comigo. E eu não sei o que vai acontecer, porque meu coração não quer perdoar, mas o Senhor vai me ensinar a perdoar. Fiquei, conversei com ele, falei assim: vamos almoçar junto? Ele falou assim: vamos tomar um café então. Eu falei: Senhor, eu nunca disse para o meu irmão que eu amava. Eu vou dizer. E se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Então, Jesus é tão maravilhoso que eu achei que aquela tomada de decisão foi tão difícil. Foi quando ele falava: se você tiver uma fé de o tamanho de um grão de mostarda, você se transporta uma montanha de um lugar para outro. Então a fé de você acreditar que você pode transportar aquele orgulho e aquele perdão que não foi feito, de saber que Jesus nos ajuda, Ele transporta essas montanhas de dificuldades. E então eu consegui abraçá-lo, eu consegui perdoá-lo. E
dali em diante foi uma felicidade que invadiu meu coração, mas tão grande, tão duradoura, que consegui também começar. Meu pai já é falecido, mas escrevi para ele, perdoando e dizendo o quanto eu amava, o quanto ele foi necessário na minha vida, o quanto ele foi uma pessoa que eu deveria ter admirado e não admirei, e o quanto eu amava, coisa que eu nunca fiz. E aí, por aquele momento todo, o meu sentimento estava como se eu estivesse no céu. E olha a vibração que Deus cria dentro de nós através da vontade de seguir os seus passos. Tudo se modifica dentro, nada se modifica fora. E aí é como você se estivesse no paraíso, andando pela mesma rua, vendo a mesma árvore. Eu sentia o cheiro de uma flor que estava muito distante, que eu nunca tinha visto, porque na correria você acaba não vendo. E isso foi tão maravilhoso, mas por algum tempo a gente acaba se desconectando. E aí, de alguma forma, eu também acabei me desconectando e pedi a Deus que me reconectasse novamente. Porque estar nessa vibração de sentir esse amor incondicional é esse imã tão maravilhoso que a gente quer buscar e quer ter oportunidades para seguir. Então ele apresenta pessoas que vão clareando a sua consciência para que a gente possa cada vez mais trabalhando o nosso sentimento para a gente viver e estar ao lado dele. E aí as oportunidades foram surgindo. Então, mais colegas, estamos estudando com mais colegas e tivemos essa oportunidade de estar aqui hoje, que para mim, o meu aprendizado foi ímpar. Eu agradeço imensamente a casa por essa oportunidade de estar com Jesus, porque foi isso hoje que vocês me proporcionaram, a reconexão com Deus, com Jesus e a oportunidade de estar juntos aqui com vocês, unidos nesse sentimento de amor, falando no nosso querido mestre, querendo de volta estar com o Pai. Fiquem todos com a paz de Jesus, do nosso mestre, e agora, nesse sentimento de felicidade, eu vou trazer o Roger mais uma vez para finalizar com a gente com a música Eu Sou Feliz. Estava no local, Jesus, quando entrava no Vale dos Leprosos, ele entrava cantando, com imensa alegria, caminhava naquela estrada de terra batida de pedras, com alegria e cantando. Foi aí então que eu senti o desejo de fazer uma música, como se fosse essa a música que ele cantava. Canto andando pela estrada do amor, canto andando pela estrada, canto andando pela estrada do amor, canto andando pela estrada. Sou feliz porque
suas mãos me entrego. Sou feliz porque sei que Ele me acolhe. Sou feliz porque sou eterno, sou eterno, sou eterno. Canto andando pela estrada do amor, canto andando pela estrada, canto andando pela estrada do amor, canto andando pela estrada.